Nosso cordial boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter nesse clima de harmonia, de serenidade e de paz. Queríamos inicialmente externar o nosso reconhecimento, nosso agradecimento pelo gentil convite que a querida Maria nos fez, para que pudéssemos, mesmo que brevemente, entabular uma conversação fraterna com vocês de Stuttgart. Estávamos acompanhando, antes propriamente da reunião se iniciar, os desdobramentos de uma atividade anterior e ficamos exultantes, felizes pela oportunidade de testemunharmos nessa terra, que foi a terra berço do meu avô, a divulgação do Espiritismo com essa feição que sempre nos concita a ter uma postura de afeto, de sentimento, de carinho, que, aliás, marca a vida de todas as grandes almas que passaram pela Terra. Há praticamente 3 décadas realizamos uma pesquisa visando ao resgate da história do Espiritismo em nosso país. E em meio a essas garimpagens, essas buscas históricas que realizamos, temos mais detidamente focado a nossa atenção na figura admirável do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E posso lhes assegurar, como historiador, até mais do que como espírita, que Bezerra de Menezes, indubitavelmente, indiscutivelmente, foi, no Brasil, a maior expressão do espiritismo oitocentista, ou seja, do século XIX. Assim como consideramos, pelo resultado do seu labor mediúnico, de uma atividade longeva, desde 1927 até o seu desenlace em 2002, Chico Xavier, como o maior nome da história do espiritismo no Brasil no século XX e início deste novo milênio, quando ele retorna ao mundo espiritual, secundado sempre pelo trabalho igualmente missionário de Divaldo Pereira Franco, algumas vezes citado pela Maria no encontro anterior que acompanhamos daqui de Fortaleza, enquanto aguardávamos a nossa chegada. E, portanto, Divaldo fez esse trabalho extraordinário de contribuir sobremaneira para que o Espiritismo voltasse à Europa do trabalho missionário que esse homem extraordinário, com quase 100 anos de idade, na iminência de completar no próximo dia 5 de maio do ano que vem, 98 anos, uma vida também longeva, de dedicação e, o que é mais importante, de vivência da mensagem espírita. Mas, quando falamos desses personagens, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Viana de Carvalho, Caibá Schüttel, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, que são tantos nomes aqui no Brasil, ainda infelizmente pouco conhecidos dos espíritas dos nossos dias, nós nos lembramos sempre de uma frase de um pensador grego, discípulo de Sócrates, aliás, quase nunca nós nos lembramos dele, lembramos mais de Platão ou de Aristóteles, que é Antístenes. E Antístenes dizia com muita propriedade, em seu tempo, que a gratidão é a memória do coração. Então, ao pesquisarmos a vida dessas almas peregrinas, missionárias, que passaram pela Terra, semeando bem a fraternidade e o amor, por uma questão de consciência e de agradecendo as suas trajetórias de vida, em falando a respeito dos seus exemplos, nós destacamos por conta exatamente daquilo que eles fizeram e que se constitui num grande legado para todos nós. Como dizia o pobrezinho de Assis, numa expressão a ele atribuída em plena Idade Média, Francisco de Assis, que foi indiscutivelmente o maior símile, ou seja, o maior imitador de Jesus na Terra depois de Jesus, na nossa opinião. Se as palavras convencem, são verdadeiramente os exemplos
que arrebatam ou que arrastam. Ao falarmos desses personagens, nós não temos nenhuma intenção de colocá-los como mitos, como seres privilegiados no processo da criação divina. Não, não. Porque com o Espiritismo, nós passamos a perceber uma clareza meridiana que não existem privilégios nem prerrogativas na obra da criação divina. Quando falamos desses personagens, não só vinculados ao Espiritismo, mas a outras expressões de fé, ou no campo filosófico, ou no campo científico, até porque entendemos com o Espiritismo que todas as religiões, desde que devidamente bem vividas pelos seus profitentes, são caminhos que convergem ao mesmo fim que é Deus, esses seres se destacam exatamente, e aí se diferenciam, porque eles pregam o que vivem e vivem o que pregam. Trazem nas suas trajetórias uma mensagem de vida consubstanciada na vivência diária do amor, na relação com todas as pessoas com as quais tiveram a oportunidade de conviver. E por isso, queridos, podemos lhes assegurar, mais como historiador, repetimos, pesquisando a vida de Bezerra de Menezes por 30 anos, nosso ilustre conterrâneo, porque ele nasceu aqui no nosso estado do Ceará, no dia 29 de agosto de 1831, na região do Vale do Jaguari, semiárido nordestino, na antiga Riacho do Sangue, hoje no espaço geográfico ou físico, onde estão as cidades de Solonópolis e, especialmente, Jaguaretama. O que nós podemos assegurar depois dessas pesquisas é que, vendo Bezerra de Menezes com a lupa investigativa do historiador, nós constatamos que ele, percebido como um homem de seu tempo, ele se torna muito mais agigantado, muito mais grandioso, muito mais incrível do que aquele Bezerra de Menezes, que muitas vezes nós, por condicionamentos atávicos, ancestrais nossos, o que é comum e compreensível, tendemos a mitificar. Foi alguém extremamente coerente, alguém que, como nós, anelava os seus sonhos, tinha os seus projetos de vida. Evidentemente que cometeu, como todos nós, uma outra falta, uma outra falha, isso é perfeitamente normal. E por isso queremos dizer que, quando analisamos esses personagens, destacamos que eles são tão somente irmãos nossos. Entretanto, psiquismos mais maduros, que conseguiram galgar degraus mais elevados na escala de ascensão das almas e por amor, não simplesmente por amor a nós outros, que nos encontramos mais na retaguarda, mais atrás nessa caminhada, mercê da misericórdia infinita de Deus, recebendo o comando do alto, eles volvem à nossa dimensão, através de uma nova experiência corpórea, reencarnatória, para virem ter conosco e através, repetimos, não somente de suas palavras, mas pelos seus exemplos, tocarem os nossos corações. Bezerra de Menezes é uma dessas almas, como outras tantas mais que poderíamos aqui também comentar. Mas, especificamente sobre ele, quando organizamos um trabalho, que, aliás, por sugestão da Maria, é o título da nossa preleção, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão, nós fizemos questão de tentar entender Bezerra de Menezes como um homem de seu tempo, como um homem que viveu no Brasil do século retrasado, no Brasil oitocentista, no Brasil do segundo reinado, um país que iniciava o seu processo desenvolvimentista, embora as mazelas sociais, o problema da escravidão, contra o qual ele sempre lutou, para assim libertar do cativeiro o chamado à época elemento servil, tanto que publicou um livrinho em 1869, 19 anos antes da Lei Áurea ser promulgada pela princesa regente do Brasil, que era a princesa Isabel, a abolição da escravatura. Um livrinho em que ele objetivava dar alternativas execuíveis, plausíveis, viáveis, para que a abolição do Brasil ela pudesse ser feita de forma gradual e responsável, ensejando, oportunizando, inclusive, as crianças, filhas de escravos,
a oportunidade delas estudarem em educandárias, em escolas de ofício, espécies de escolas técnicas dos nossos dias, para aprenderem um ofício, para que assim, quando lograssem alcançar a liberdade, no tempo certo, elas pudessem ter condições dignas de poderem ser inseridas na sociedade e assim terem um trabalho para que pudessem sobreviver. Então vejam a visão de futuro que ele tinha em relação aos escravos que pretendia libertar. Mas o fato, portanto, é que quando nós observamos qualquer personagem da história, seja o professor Hipólito Leão Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, seja Bezerra de Menezes, seja Francisco de Assis, que viveu do dia 26 de setembro de 1182 e desencarnou no dia 3 de outubro de 1226, embora a igreja celebre seu dia como sendo no dia 4 de outubro, nós temos que entender o contexto no qual Francisco de Assis se viu inserido. Para entendermos Paulo do Tarso, o apóstolo dos gentios que teve a sua visão espiritual dilatada por Jesus na estrada de Damasco, nós temos de entendê-lo como um homem que viveu naquele contexto, um homem de três mundos, um homem de três culturas, porque Paulo, além de ser judeu, pelas crenças familiares, tradicionais, ele era grego de nascimento, porquanto nascera na cidade de Tarso, na Ásia Menor, região da atual Turquia, que era, em seu tempo, um dos principais centros de divulgação da cultura helenística, da cultura grega. Então, alguém já preparado, inclusive, com o ensino grego, que era o inglês da época, a linguagem que o mundo ocidental, de certa maneira, conhecia, facilitando bastante a divulgação da mensagem de Jesus. E era também um homem do mundo romano, porque ele receberá, através de uma lei ainda do tempo de Júlio César, o título de cidadão romano. Então, para entender Paulo, nós temos que vê-lo como um homem daquele contexto. E, igualmente, para fechar essa reflexão, para entendermos Jesus, nós temos que entender Jesus como um homem que viveu há 2000 anos na região do Vale do Jordão, o que hoje os historiadores chamam de Jesus histórico. As pessoas, para compreenderem a vida daquele que os espíritos reveladores disseram a Allan Kardec, em resposta à questão de número 625, da obra magna da codificação, que é o Livro dos Espíritos, ser o arquétipo da perfeição, ser o modelo e guia que nós deveremos virar, que nós deveremos seguir. Para entendermos Jesus, nós temos que entender Jesus como um homem que viveu na Palestina daquele tempo, em que o Império Romano subjugava toda a região e o mundo inteiro. Muitas pessoas tentam interpretar Jesus como cristão. Jesus, curiosamente, nunca foi cristão. Jesus era judeu. Então, para que nós entendamos melhormente a vida do homem de Nazaré, nós temos que entender que ele era judeu, que José, seu pai na terra, era judeu, igualmente Maria, essa rosa mística de Nazaré, que todos nós amamos, que os seus discípulos eram judeus. Então, para entender Bezerra de Menezes, foi necessário recuar no tempo, fazer um recorte temporal e tentar encontrar elementos que nos possibilitassem voltar a esse passado para acompanhar como se fosse possível em tempo real, como se pudéssemos, teoricamente sabemos que é possível, mas na prática ainda não, voltar no tempo. Então, essas fontes primárias que nós conseguimos garimpar, encontrar, foram documentos pessoais do Dr. Bezerra de Menezes, muitas fontes imagéticas, ou seja, imagens, fotografias, porque a fotografia ela revela muita coisa. Nós conseguimos recuperar muitas imagens novas do Dr. Bezerra de Menezes, das suas esposas, depois eu explico porque, no plural, das suas esposas, porque ele se casou duas vezes, porque enviou da primeira e se casou com a irmã mais jovem da primeira esposa, e pelos jornais da época. E os jornais, cartas, nos permitem compreender um pouco melhor a vida de Bezerra de Menezes. E o que nós constatamos, queridos, foi exatamente que esse Bezerra de Menezes, repetindo, para a nossa perplexidade, era tudo aquilo quanto diziam que ele era e muito mais. Alguém que foi coerente em relação ao que pregava e o que vivia. Mas para quem nunca ouviu falar de Bezerra de Menezes, rapidamente,
Se quiserem também podem, se for possível, Maria, levantar o braço, fazer o questionamento, sem problema algum, até porque a palestra, a exposição biográfica, às vezes, ela é um pouco mais cansativa para quem está assistindo, mas o fato é que nós vamos rapidamente dizer que Bezerra de Menezes nasceu, como mencionamos, aqui no Ceará, no Brasil, dia 29 de agosto de 1831, e viverá até o dia 11 de abril de 1900, quando ocorrerá o seu desenlace, numa quinta-feira, véspera da Sexta-feira da Paixão, no Rio de Janeiro, no Brasil, então, na época, era a capital da República, ele nasce na fase imperial. E se deslocou para o Rio de Janeiro com o intuito de cursar a Faculdade de Medicina em 1851. E de lá, ele nunca mais voltou. Evidentemente que uma alma dessa estirpe, dessa condição, nunca está só. Alguns de vocês, se não assistiram ao filme lançado em 2008, Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, obra que inclusive sinaliza para uma série de outros filmes de temática espírita, como Chico Xavier, o filme Bezerra de Menezes é de 2008, de Chico Xavier é de 2010, o Nosso Lar é de 2012, na primeira versão do Nosso Lar, e assim sendo vários filmes a partir do nosso Dr. Bezerra de Menezes, nos possibilitam compreender um pouco mais aspectos através de suas vidas da doutrina espírita. Então, esse filme teve um êxito extraordinário, embora uma produção acanhada aqui do seu Ceará, mas mesmo assim, em certa medida, possibilitou esse despertar para filmes que traziam temáticas correlatas. Então, nós observamos que Bezerra de Menezes, ele se torna essa figura extraordinária exatamente pelo fato da sua coerência quando entre nós esteve. Ele, e foram várias informações novas que nós conseguimos garimpar, tinha uma vida multifacetada. Além do médico dos pobres, título que ele tinha como mais honroso, inclusive encontramos um documento de época, que lhe foi dado esse título pela população da então freguesia, hoje bairro, de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Exatamente por suas ações no campo da caridade, externando o afeto após a conclusão do curso médico a todas as pessoas que demandavam seu consultório. Isso não é mito, não é ficção, isso é fato. Ele tinha 2 consultórios, nós inclusive pegamos todos os endereços do Dr. Bezerra de Menezes. Maria, isso é coisa de historiador quase de louco, né? Porque você pegar todos os endereços, desde quando ele chegou no Rio, em 1851, até quando ele desencarnou, em 1900, só o amor por uma alma como Bezerra de Menezes nos levaria a tanto. Então, nós tabelamos todos os endereços para mostrar os consultórios onde ele trabalhou, com um trabalho realmente detalhado, um trabalho pormenorizado. E aí, nós vamos constatar que, nesse período, logo após a sua formatura, com muito sacrifício, em razão dos reveses econômicos, das perdas, aspas, familiares, o seu pai, que ele tanto amava, desencarna no ano que ele parte ao Rio de Janeiro, a fim de cursar a Faculdade de Medicina, e ele não pôde, estando na corte imperial do Rio de Janeiro, render as devidas homenagens ao pai que desencarnara em setembro de 1851, aqui no Ceará. Então, o doutor Bezerra ele vai montar, assim que se forma, 2 consultórios. Um, numa área mais destacada, porque ele, afinal de contas, precisava sobreviver como médico, materialmente falando, tinha que oferir aos seus recursos, e aquele outro consultório que era, por intenção dele e de um amigo, voltado mais para atender os desvalidos da sociedade, os deserdados da sorte, como ele gostava de se referir em relação àqueles que, sem recursos, demandavam até o seu modesto consultório. Mas há muitos fatos que nós encontramos, e alguns de vocês, creio, já devam ter lido algo a respeito da vida de Bezerra de Menezes. Porque eu posso lhes assegurar que, em grande parte, se vocês hoje aí na Alemanha, nós aqui no Brasil, estamos falando do Espiritismo, nós devemos, obviamente, primeiramente, ao esforço incomparável de Allan Kardec, que nos oportunizou as obras que nós conhecemos e estudamos.
Em especial, aí um registro também, a obra que nesse ano completa 160 anos do seu lançamento, lançado em abril de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A obra mais lida pelos espíritas brasileiros. Sempre um ou outro levanta o dedo e diz, não, mas eu não concordo, deveria ser o livro dos espíritos. Eu digo, sinceramente, não, eu concordo que deva ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Explico. Vocês, inclusive, antes da reunião, estavam aí conversando com a Maria, eu ainda cheguei a tempo de apreciar o diálogo fraterno, mostrando que a mensagem que vem ao encontro das nossas necessidades, aquele medicamento imediato de que nós dispomos para as feridas da alma, é como aquele medicamento que nós guardamos na farmacinha caseira das nossas casas, de repente dele precisamos, vamos lá diariamente e nos valemos e o utilizamos. Querendo com isso dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nós podemos carregar o livrinho no braço, debaixo do braço, ou pelo próprio celular, o que é mais fácil, com as vantagens da tecnologia dos nossos dias, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é, no Brasil, curiosamente, a obra mais lida pela necessidade imperiosa de todos nós, de buscarmos esse lenitivo, esse refrigério, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, a moral espírita é essencialmente a mesma moral cristã, isso quem diz é Allan Kardec nessa obra. Então nós precisamos dela. Até porque, e aí a explicação de dizermos que o Evangelho segundo o Espiritismo é realmente a obra para ser mais lida, porque o Livro dos Espíritos não é uma obra para ser lida. Aí é a diferença. É uma obra para ser sistematicamente estudada, pergunta a pergunta. Não é interessante você ler o Livro dos Espíritos de uma sentada, de uma vez, não dá. Embora o doutor Bezerra de Menezes tenha lido quando recebeu presente de um amigo em 1875, em fevereiro daquele ano, Joaquim Carlos Travassos, que era seu colega de medicina, espírita destacado, pertencente ao grupo Confúcio, e responsável por traduzir por primeira vez à língua portuguesa o Livro dos Espíritos, que foi lançado pela editora Garnier, no Rio de Janeiro. Então, ele leu o livro quase de uma sentada, quase de uma vez. Tamanho fascínio que aquela obra exerceu sobre o seu psiquismo. Mas o Livro dos Espíritos é para ser estudado. Ah, mas o Evangelho não se estuda? Claro que se estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estudamos, fazemos encontros específicos, mas é uma obra mais livre, leve, solta, que vai ao ponto, repetindo das nossas necessidades, mitigando as nossas aflições em razão das lutas diárias. Então, nós vamos encontrar exatamente nesse momento o doutor Bezerra de Menezes, e nós recuperamos muito disso, passando por tribulações, passando por dificuldades, que muitas vezes as pessoas têm uma visão um tanto enviesada no tocante àquelas almas peregrinas e missionárias que vêm à Terra de quando em vez ao desempenho de missões específicas. Elas não têm vidas de facilidades. Basta observar a vida dos grandes avatares, santos, seres iluminados, quaisquer que sejam as denominações, dadas essas figuras, repetimos, a esses irmãos mais velhos, psiquismos mais maduros, que se emboscam na carne para voltarem a conviver conosco numa nova experiência, para que assim possam nos ensinar o abecedário do amor pelos seus exemplos, pelos seus legados. Então, o doutor Bezerra de Menezes foi alguém que na Terra viveu tudo isso. E, repetindo o que dizíamos há pouco, se vocês hoje estão aí em Stuttgart, na Alemanha, eu tenho feito algumas palestras também na Suíça, em Portugal, na França, o que é interessante, né? A avidez pelos ensinamentos espíritas, e nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo inteiro, nós devemos isso à ação missionária, especialmente, primordialmente, de Bezerra de Menezes. Porque, se vocês não sabem, Bezerra de Menezes, quando ele presidiu pela segunda vez a Federação Espírita Brasileira, nós não estamos fazendo uma palestra só para entender linear, ficaria cansativa. Nós estamos indo e voltando dentro do que é necessário para o entendimento de algumas facetas da vida de Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra se torna espírita no dia 16 de agosto de 1886, oficialmente, embora tenha recebido o Livro dos Espíritos 11 anos antes, através de um amigo que fizemos menção,
Luiz Olímpio Teles de Menezes, ou, desculpe, o Fortúnio, assim chamado, que era o mesmo nome, Joaquim Carlos Travassos, né, que era o pseudônimo dele. Joaquim Olímpio Teles de Menezes foi um pioneiro do espiritismo no Brasil, que fundou em 1865 o primeiro centro espírita do nosso país, em 1865, com o título de Grupo Familiar do Espiritismo. Mas, efetivamente, o doutor Bezerra de Menezes só vai se declarar espírita em 1886. E, por primeira vez, em 1889, que ele vai assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, que é a instituição idealizada em 1884, que tem como escopo tentar organizar o movimento espírita no Brasil. E hoje contribui significativamente, desde algum tempo, e eu lembro muito da gestão, especialmente, não sei se alguns aí o conheceram, de Nestor João Mazzotti, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e que pelejou muito para trabalhar, através do Conselho Espírita Internacional, esse projeto de divulgação do espiritismo na Europa e no mundo. Então, nós vamos ter o doutor Bezerra de Menezes, na sua primeira gestão até 1889, tentando organizar o movimento espírita brasileiro, que nascia, e na sua segunda administração, que é de 1895 até 1900, quando ele virá desencarnar, no exercício da função. Mas vejam bem, por que estamos citando isso? Porque nessa gestão derradeira dele, ele vai conseguir, primeiramente, a partir de um acerto feito com Pierre Gaëtan Lemarie, que foram responsáveis, Ja, ich wusste nicht. Kardec, de levar adiante esse Aber das war projeto, schon lang heute, ha? de levar adiante esse Und wie projeto war's? de Ah, divulgação do espiritismo ist noch na weitergegangen, oder was? Europa Hast e no Tabak im Mund, mundo. oder was? Ja, Nós vamos vê-lo, Halbzeit. Ah, Alter. tudo bem? Pode continuar. Pronto, nós vamos ver essa figura extraordinária, ele procurando estreitar os laços com o Brasil, e vai ser na gestão do doutor Bezerra de Menezes que muitas obras espíritas vão ser traduzidas à língua portuguesa, do Brasil para Portugal. E por isso, quando nós observamos, Portugal hoje, curiosamente, juntamente com o Brasil, são grandes países responsáveis pela divulgação do espiritismo, com o maior número de adeptos do espiritismo. Mas é fato também que Bezerra de Menezes, assim como soe acontecer com todas as almas peregrinas, com todos nós, ninguém está só. Todos nós recebemos o amparo espiritual. Nós descobrimos muitas curiosidades, novidades a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Todos vocês já devem saber, quem conhece a sua biografia, e uma biografia por demais conhecida, o Dr. Bezerra sempre contou com a ação da providência divina. Num momento grave, por exemplo, da sua vida na Terra, quando estudava no curso de medicina, já prestes a se formar, por várias vezes ele pensou em desistir da faculdade em razão da situação financeira familiar. Como dissemos, o pai desencarnou em 1851 e seu irmão mais velho, Manuel Soares da Silva Bezerra, foi quem passaria de Fortaleza a dar o suporte necessário às condições, inclusive financeiras, parcas, porque era um homem de uma família considerável, então não tinha condições de ajudar de forma tão satisfatória o irmão caçula. Ele vai ajudar o irmão no Rio de Janeiro a concluir o curso. Mas houve momentos que ele passa por tribulações, todos vocês conhecem, foi até colocado no filme, o episódio do misterioso estudante de matemáticas e filosofia. Vocês conhecem, já devem ter visto, não? E que, de repente, vem no momento específico dessa fase turbulenta da vida dele, em que ele não tinha nem condições de pagar a república onde se encontrava, e o estudante aparece solicitando aulas particulares na área que ele tinha dificuldade, era matemática e filosofia, não só matemática, paga antecipadamente a quantia, que era, aliás, curiosamente, coincidentemente, aspas, a quantia precisa de que ele necessitava para quitar os débitos que contraíram. Nós sabemos que o estudante nunca mais apareceu, o que nos faz crer
que foi a providência divina. Obviamente, como historiador, nós fomos atrás para tentar descobrir se essa ela estava incerta em algum documento, em algum local. Porque na vida de muitos personagens da história do cristianismo, na história do espiritismo, se nós observarmos, há muitas lendas que se criam no decorrer do tempo. Nós observamos isso até com Chico Xavier. Hoje nós escutamos muitas coisas que dizem que Chico disse, sem que Chico nunca tenha dito. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Especulações sobre reencarnações de determinados personagens da história, nós temos que ter sempre um pezinho atrás. Não é que nós venhamos a desqualificar o trabalho de outros companheiros, mas como a doutrina espírita é uma doutrina que nos concita a ter uma postura de cuidado em relação àquilo que nós absorvemos, é sempre bom ter aquela criticidade necessária para, diante de tais revelações, nós ficarmos vigilantes. Então, nós vamos encontrar uma fonte que respalda, que confirma nessa história. Mas há uma história que nunca havia sido contada, até que nós descobrimos um documento que mostra, uma vez mais, a ação da providência divina, exatamente na chegada de Bezerra de Menezes ao Rio de Janeiro. Ele saiu do Ceará, logo após ter concluído o curso secundário do Liceu do Ceará, um educandário que ainda hoje existe aqui em Fortaleza, nos mesmos moldes do célebre Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Ele cursa o secundário e consegue obter as notas necessárias para ingressar no curso de medicina. E daqui ele sai de Fortaleza numa quarta-feira, dia 5 de fevereiro do ano de 1851. A Maria que conhece o Ceará sabe que é uma terra quente. E ele saiu num período de muita festa, de alegria para o povo, um período invernoso, né? Chovia na sua terra. E ele chega no Rio de Janeiro, embarca no Paquete, Paraná, lá chegando na capital do Império no dia 23 de fevereiro do mesmo ano. As viagens eram demoradas, por conta, obviamente, do fato de ser o transporte às longas distâncias, o transporte marítimo. Então, era o vapor. E ele parou em Recife, parou em Salvador e chegou no Rio de Janeiro. Logo que ele se acomodou a essa história que nós descobrimos, e que foi narrada até a década de 30 e de repente desapareceu, o movimento espírita atual nunca travou contato com essa informação até recuperá-la. Nós encontramos registrada a partir de informações que foram, e por isso são fiéis, dadas a um jornalista, através de dois grandes amigos dele, pai e filho da farmácia Cordeiro, José e Antônio Cordeiro, da célebre farmácia homeopática Cordeiro, que ele atendeu no final da existência, nos últimos 5 anos. Já quando adere à homeopatia, ele era, de princípio, contra a homeopatia, a doutrina de Samuel Hahnemann, mas no final da existência ele aceita a homeopatia e passa a clinicar como médico homeopata. Então, esses dois amigos dele é que vão registrar esse fato narrado por ele próprio. Então, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele se instalou numa casinha que a família havia alugado e ficava na rua Mata Cavalos. Hoje a rua, quem é do Rio, se alguém aqui é do Rio, se chama Riachuelo. Né? Riachuelo. E quando ele se instala, a rua se chamava, curiosamente, Mata Cavalos, porque naquela época, o Rio de Janeiro, para quem não conhece a história do Brasil, embora sendo a capital imperial, a corte imperial do Rio de Janeiro, era uma cidade com ares provincianos. Pouca coisa havia sido feita, claro, muita coisa mudou com a chegada da família real, em 1808, mas benefícios que, de certa forma, eram circunscritos a determinadas áreas. Mas o resto do Rio passava por muitas dificuldades. As ruas eram arenosas, não eram devidamente pavimentadas, casas precárias, além dos surtos epidêmicos constantemente deflagrados que acabavam ceifando a vida de muitas pessoas. Inclusive, muitos familiares do Dr. Bezerra de Menezes vão sucumbir em meio a algumas epidemias recorrentes naquele período. E aí,
na rua Mata Cavalos, e tinha esse nome porque, literalmente, ali, a rua, aspas, matava cavalos. Como assim? Era uma rua arenosa, e quando dava algumas chuvas, se formava aquele lamaçal. Como o cavalo era o principal meio de transporte terrestre à época, seja o cavalo individual, como se fosse a motocicleta de hoje, seja o cavalo que puxava uma charrete, ou seja o cavalo que puxava umas gôndolas, como se chamava antigamente, aqueles aquelas carroças fechadas, tipo carruagem, que pareciam os bondes que vão surgir futuramente. Então, ele pega uma charrete e, no trajeto, o animal que eu conduzia pisa em falso, na lama, quebra a pata. E aí ele tem um atraso. Ele chegou na faculdade no último dia, que a faculdade ficava na rua Santa Luzia. Ele dispara, quando ele chega na faculdade, já por volta das 16 horas, qual não foi a sua surpresa quando ele observa a porta principal do vetusto casarão que abrigava o educandário médico, havia cerrado as suas portas, e ele perderia o curso de medicina. Diz a história, e a narrativa é muito interessante, e sempre nos comovemos quando temos a oportunidade de relembrá-la, porque mostra, repetimos, que essas grandes almas peregrinas, elas não estão sós. Elas são espécies de plugs, de tomadas na Terra, em que a espiritualidade superior se valem para trazerem as suas mensagens e os benefícios necessários à humanidade de tempos em tempos. Todas são assim. Vide a vida de Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce aqui no Brasil, de Albert Schweitzer, que viveu nessa região e que se embrenhou na região do Congo belga, no início do século passado, para cuidar da comunidade de Lambaréné, fundando um hospital para rancenianos e outros enfermos da região da África, que depois de séculos de exploração pelo homem branco, dito civilizado, foram abandonados ao esquecimento. Então, essas almas, elas têm, não tem como não ter, o suporte extraordinário da espiritualidade. Então, quando ele chega, ele vê o casarão da faculdade fechado. Não tinha o que fazer. Perdeu a matrícula, porque era o último dia. Aí diz a história narrada pelos seus amigos Guilherme Cordeiro e José Cordeiro, que ele se senta diante da escadaria e começa a chorar. Jovem, pensando nas dificuldades do pai, que se mobilizara com um sacrifício para que ele pudesse ter os recursos necessários a fazer a viagem, e perderia a oportunidade de levar adiante os seus projetos, o que ele tanto anelava, o que ele tanto queria, o curso de medicina. Só que, de repente, diz a história, não mais que de repente, ele, em meio aos olhos marejados, só um detalhe, né? O doutor Bezerra tinha os olhos verdes, e não azuis, como algumas imagens dos dias atuais o representam. Olhos verdes como os verdes mares bravios da sua terra natal, das praias de Iracema. O doutor Bezerra também, eu não sei se é interessante dizer essas curiosidades, mas o historiador vai atrás de tudo, viu? Mas eu fui atrás de tudo. Sabia a cor do cabelo, a altura dele. O doutor Bezerra, para muita gente não interessa não, mas para o historiador interessa. O historiador ele tem esse lado fofoqueiro, né? Então ele acaba às vezes, dizendo alguma coisa. E, então eu descobri até a altura do doutor Bezerra de Menezes. Vocês querem saber? Queremos, sim. São fofoqueiros também, né? É. Brincadeira. Mas nós descobrimos que o doutor Bezerra, ele, quando desencarnou em 1900, ele tinha simplesmente, porque eu não tinha ideia do tamanho dele. Você olha para a imagem, você pensa que é um homenzarrão, 1,80 m. O doutor Bezerra, quando desencarnou, ele tinha apenas, fisicamente falando, 1,60 m. Bem baixinho. Bem baixinho. Ah, alguém pode perguntar, você está inventando isso? Não, não estamos inventando. Como é que você deduz? É a questão da história. Nós fomos ao cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, encontramos o jazigo dele, e aí pegamos toda a documentação do sepultamento. Aí lá você tem a dimensão em polegadas do caixão e o tamanho do corpo. Então, quando ele desencarnou, ele estava com apenas 1,60 m. Todos os filhos dele, que nós pegamos os assentos de óbitos, eram também baixinhos, tinha filho de 1,58 m, 1,60 m, né? Então,
Claro que na juventude ele pode ter tido 1,64 m, 1,65 m. Vocês sabem que quando o tempo vai passando, nós encolhemos, né? Uhum. Então, fisicamente, ele era pequenininho quando se encarnou, mas gigantesco do ponto de vista espiritual. Aliás, eu vou até, quem sabe, aí propor uma tese para algum pesquisador. É curioso isso. As grandes almas que passam pela Terra, elas são pequenininhas, né? Você pega aí Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier era baixinho, Divaldo não é lá tão alto assim. Aí você vai pegando, Mahatma Gandhi era pequeno. Será que tem alguma coisa a ver, né? Dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? É. É só uma brincadeira. Mas o fato, querido, é que ele vê, através da cortina de lágrimas, uma criança, uma menina linda, que ele vai chamar de Anjo Louro. A criança tinha cabelos dourados e brincava carregando consigo, entrelaçada entre seus bracinhos alvejitentes, uma boneca de porcelana, muito comum naquela época. E era acompanhada por uma escrava que cuidava da menina ali na frente do jardim. E a menininha, de aproximadamente 9 anos, movida por um secreto instinto, ação da espiritualidade, volta-se para o rapaz na escadaria e dele se aproxima. Percebe que ele chora e a criança, na sua ingenuidade, na espontaneidade de formular sem receio questões, perguntou: moço, você está chorando? Aí ele tentou mudar um pouco ali, talvez, o ambiente, enxugou as lágrimas. Não, 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 só estou um pouco triste. Aí ela pergunta: mas por que você está triste? Eu estou triste, querida, porque eu vim de muito longe. E a criança insiste, como toda criança. De longe onde? Do norte do Brasil. Naquela época não havia a denominação de Nordeste. Era norte da Bahia para cima, da Bahia para baixo, era sul. E onde é que fica? Ele diz, no Ceará. Ceará é longe? Muito. Mas por que você está triste? É porque eu me atrasei por um problema que aconteceu no caminho. O cavalo que me conduzia torceu a perna e eu perdi a matrícula. E a menina simplesmente olha para ele e diz, não, você não perdeu a matrícula. Como assim? Aí ele diz, vem cá, segura-o pela mão, inopinadamente, ele sem entender absolutamente nada, pega os seus alfarrábios, a documentação, e a criança, inexplicavelmente, o leva para uma porta contígua na lateral do prédio. E por ali ela entra. Ele diz, não, mas eu não posso entrar por essa porta é dos funcionários. Eu não tenho autorização. Ela diz, venha comigo. E a criança insiste, a escrava que dela cuidava estava atrás, sem entender absolutamente nada, e a menina percorre um longo corredor, ele sem entender absolutamente nada, quando de repente ele para, um tanto assustado, porque ele identifica no final do corredor, na placa da porta, o nome Dr. Cruz Jobim, que, aliás, era o fundador da Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e um médico de nomeada no Rio e no Brasil como um todo. Um homem muito conhecido da medicina local em seu tempo. E ele para e diz assim, não, mas aí eu não vou entrar, é o diretor, é o doutor Jobim, eu conheço de nome. Ela disse, venha comigo. Eu disse, não, meu amor, eu não posso ir. Ela disse, venha, vem, puxou com tanta força. Diz a história que depois, inclusive, foi transformada em radionovela da antiga rádio Mailink Veiga, nos anos 1930. Hoje é uma história totalmente desconhecida, mas tão ilustrativa, que quando ele entra, a menina empurra a porta, o pai, o diretor, que era o pai dela, estava sentado no birô, com aqueles óculos de cinesa, a moda antiga, olha assim, de baixo para cima, vê aquela cena hilária, porque deve ter sido hilária, percebe que o jovem estava pálido, a escrava sem conseguir segurar a menina, impetuosamente, quase derruba a porta, e ele pergunta, o que é que está acontecendo? Eu fico imaginando como não ficou o jovem Adolfo Bezerra de Menezes. E aí ela diz, papai, esse homem, esse amigo, que eu conheci agora, vem de muito longe. Ele disse, muito longe de onde? Ele veio do Ceará, o senhor sabe onde é que fica? Ele disse, sim, eu sei.
bem séria, ela era muito séria. Aí ela disse assim, e ele agora veio fazer a matrícula e perdeu a matrícula porque chegou alguns minutos atrasado, mas eu disse para ele que ele não ia perder a matrícula. O senhor agora não vai permitir que isso aconteça, não é, papai? Aí ele olha e pergunta, mas o horário já terminou, não já se encerraram as inscrições da matrícula. E você, portanto, não teria condições. Aí ele explica que teve um problema e diz, bom, sendo assim, eu vou acreditar na sua palavra. Dê-me cá a documentação, você está matriculado, amanhã volte para assistir às primeiras aulas, mas eu vou lhe pedir algo. Brilhe como estudante de medicina. E ele cumpriu essa promessa, porque ele terminou o curso em 1856 com muita dificuldade, sempre sendo o primeiro aluno, obtendo no final do curso médico optima cum laude, né, expressão em latim, é que valia sempre as melhores notas e que o faria também brilhar como grande médico, cirurgião de princípio, foi médico militar, mais tarde seguiu a carreira política, mas nunca deixou de trabalhar, de clinicar, montou hospitais, enfim. Então, há muitas facetas da vida de Bezerra de Menezes. Mas, para fechar essa nossa reflexão, Maria, esse espaço que você nos abre, eu não poderia deixar de dizer, para que nós entendamos a coerência de um personagem em relação àquilo que ele prega e àquilo que ele vive ou não, eu digo sempre, isso serve para todos nós espíritas, que já que a doutrina que repete Jesus nos concita ao exercício do amar ao próximo como a nós mesmos, a melhor forma de você perceber a coerência de alguém é como esse personagem que você investiga, que você analisa, ele se relaciona com seus entes queridos. Como é que ele é em casa? Não adianta pregar virtudes das tribunas, dos púlpitos, tocar os corações de muitos, se de repente em casa o nosso comportamento não condiz com aquilo que nós queremos que os outros pensem. Ou seja, o amor ao próximo, mais próximo, começa na ambiência doméstica. Como era o doutor Bezerra de Menezes? Aí nós fizemos um trabalho investigativo demorado, que, aliás, é o 6º capítulo do livro, são 17. Nós fizemos, por último, esse capítulo. Terminamos todos os outros e demoramos. Demoramos porque nós tentamos levantar toda uma documentação acerca de seus filhos, descobrindo até mais filhos do que as biografias anteriormente diziam. O doutor Bezerra de Menezes, ao chegar no Rio, ele se casa, e algo na contramão do que acontecia em seu tempo, por amor, com Maria Cândida de Lacerda Prego, a sua primeira esposa, que vai se chamar Maria Cândida Bezerra de Menezes. Um amor arrebatador, sincero, verdadeiro. Ele se casa com essa jovem em 1858 e ela vai lhe dar 2 filhos. As biografias anteriores, se vocês pegarem algumas fotografias, trazem algumas informações equivocadas. Ele dizia que era um casal, não era um casal, porque tem uma fotografia em que ele aparece com um menininho e uma menininha. A foto é dele, realmente, com 2 filhos, só que o menininho ali é o segundo filho do primeiro casamento com a filha primogênita primeira do segundo casamento. Mas vamos lá. Ele se casa com Maria Cândida e vai ter 2 filhos, 2 meninos. O mais velho, chamado Adolfo, homônimo do pai, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, nascido em 1860, e o segundo filho, ele põe o nome do filho em homenagem ao avô, ao seu pai, Antônio Bezerra. O menino vai se chamar Antônio Bezerra de Menezes. Nasce em 1862. 2 lindas crianças. Aliás, conseguimos fotografias dos 2. Ambos, pela genética, puxaram o pai porque tinham os olhos verdes. E, em março de 1863, ele sofre um grande golpe. Inopinadamente, em 24 horas, a sua esposa contrai febre tifoide. Não é o mesmo tifo que nós, aqui no Brasil, muitas vezes conhecemos, tempos mais recentes. Ela desencarna em 24 horas. Nessa época, a febre tifoide, pela precariedade, né, cuidado em relação à alimentação, à própria água que nós ingeríamos no Brasil, trazia muitos germes e muitas pessoas acabavam se contaminando com alimentos. Isso foi o que aconteceu.
Então, ele mesmo já sendo médico de nomeada, se viu impotente diante daquele momento em que poderia, pelo menos ele se achava, né, em condições de socorrer a companheira, o que não foi possível. Então, ela desencarna, foi uma dor tremenda para ele. 2 anos depois, ele se casa por segunda vez com a irmã mais nova da primeira esposa. A irmã por parte de mãe, porque a primeira esposa, o pai dela houvera desencarnado e a dona Maria Lacerda, que era a mãe, havia contraído um segundo matrimônio. Então, a segunda esposa era irmã por parte de mãe, a mesma mãe, de pai diferente. E aí ele se casa com a irmã materna, tia dos meninos, que adota os 2 filhos como seus filhos e vai dar ao doutor Bezerra de Menezes mais 13 filhos. 13 filhos. Uma prole considerável, como todo bom nordestino. Nordestino brabo, hã? Lembrando que o custo de vida naquela época era outro aqui no Brasil. Mas o fato, querido, é que as biografias antigamente, todas erraram. Elas diziam que o doutor Bezerra tinha tido 2 do primeiro casamento e mais 7 do segundo, para fazer um total de 9. Essa informação ela se devia à fonte da qual muitos biógrafos futuros pegaram, que era um documento que o doutor Bezerra de Menezes, ele dá um depoimento em 1880. Em 1880 ele tinha realmente 2 filhos do primeiro casamento e 7 do segundo, 9. Só que ele não parou de ter filhos, continuou tendo filhos. O doutor Bezerra foi pai com 64 anos. Nossa, mas Nasceu uma filhinha dele em 1895. Trabalhou muito, né, como pai. Agora, o pai é exemplar. Um pai que, na contramão do que previa a educação da época, Maria, ele não mantinha a distância, ele era muito latino, ele era muito tátil no lidar com os filhos. Ele beijava os filhos, falava fininho, roçava a barba espessa no pescoço dos mesmos para vê-los gargalhar diante das brincadeiras que ele fazia. Um pai extremamente amoroso, pôs apelidos carinhosos em quase todos os filhos. Nós recuperamos vários deles. diz alguns aí dos Por exemplo, a filha mais velha do segundo casamento, a Maria Cândida, nome que homenageava a primeira esposa, ele chamava de Sinhazinha. A outra, na sequência, Ernestina, ele vai chamá-la de Zizinha. A outra, Carolina, que era uma filha linda, que ele também muito amava, vai chamar de Yaya. Um filho chamado José Rodrigues vai chamar de Tuca. O outro chamado Otávio vai chamar de Barão. Então, o carinho que ele tinha pelos filhos, ele amava profundamente esses filhos. E, inclusive, foi outra tese que nós derrubamos, porque havia alguns espíritas aqui no Brasil, que diziam, doutor Bezerra de Menezes não conseguiu nem convencer os familiares a serem espíritas. Muito pelo contrário, nós descobrimos que praticamente quase todos os filhos foram espíritas. Sério, eu pensei que não era. Como é, meu amor? Eu pensei que ele não tinha conseguido realmente. Não. Pois essa foi exatamente na contramão do que diziam alguns. Quase todos eram espíritas. Alguns deles, inclusive até um genro, casado com a Zizinha, que é Ernestina, participava de reuniões mediúnicas que ele realizava numa chácara de propriedade particular dele, naquela fase que ele teve muitos recursos. Então, esses filhos, quase todos, inclusive o Antônio, que foi o filho do segundo casamento, quando ele desencarnou, o reformador da Federação Espírita Brasileira fez uma homenagem a ele, dizendo que ele era confrade, porque ele frequentava a reunião. A segunda esposa, a primeira esposa era Maria e ele pôs também um apelido na esposa, ele chamava de Mariquinhas. E a segunda esposa, que era Cândida Augusta, ele chamava de Dodoca, né? Dodoca. Não é Dodoca, é Dodoca. E ela era médium, frequentava a Federação Espírita Brasileira. Outro detalhe que poucas pessoas lembram, os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, com o intuito de homenagear a memória paterna, quando ele já havia desencarnado, o Dr. Bezerra tinha uma obra que ele pretendia lançar como uma obra que ele entendia ser revolucionária pelo seu aspecto científico e doutrinário, que foi A Loucura sob um Novo Prisma.
essa obra ficou engavetada, porque Desencarne não teve tempo de concluí-la. E 20 anos depois, em 1920, os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, portanto, em homenagem à memória paterna, editaram, através da editora Boêmia, no Rio de Janeiro, a primeira edição, o livro A Loucura sobre o Novo Cristo. A segunda vai ser lançada pela Federação Espírita Brasileira em 1946. Portanto, ele teve, só para fechar a nossa reflexão, queridos, 16 filhos. Prestem atenção. 2 do primeiro, 13 do segundo, 16, não é isso? Uhum. O cálculo aqui do historiador está errado. Não, brincando. Mas 16 filhos, eu vou explicar por quê. 2 do primeiro, 13 do segundo, e uma filha que ele adotou em 1867, que era uma escrava alforriada. Ele liberta a criança com a esposa, adota a menina, que era da mesma idade da outra filha, Ernestina, trata por igual, dá-lhe o nome de Antônia Bezerra de Menezes e o apelido Antonica. Antônio. Ele trata igual assim, né, como se fosse filho. Essa filha, inclusive, vai prestar, quando ele desencarna, uma homenagem a ele, com uma coroa, uma grinalda, né, que foi colocada no féretro. Então, veja bem, só que um detalhe, querido, desses 16 filhos que ele teve com as 2 esposas, 2 do primeiro, 13 com a segunda, com mais essa adotada, quando ele desencarnou em 1900, estavam encarnados apenas 6. Quer dizer, ele viu partir antes dele 10 filhos. Nossa, que dor. E não eram filhos que desencarnavam em ter idade, não. Houve o caso de uma garotinha, teve um garotinho que nasceu e desencarnou, chamado João, poucas horas depois. Teve uma filhinha chamada Consuelo, que desencarnou com 3 aninhos, em 1898. Teve uma filhinha também chamada Cristiana, que desencarnou no dia 11 de abril de 1889, com 9 aninhos. Mas teve filhos que desencarnavam já com 20, 20 e poucos anos. Só para você ter uma ideia. O Antônio, que é o segundo filho do primeiro casamento, filho que ele tanto amava, que cursava a faculdade de medicina, seguindo os passos do pai, que era espírita, portanto, ele desencarna de febre tifoide, a mesma doença que matou a mãe, que ele era do primeiro casamento, com apenas 25 anos, no dia 2 de abril de 1887. 1887. No mesmo ano, 13 de agosto, diferença de 3 meses, a filha mais velha do segundo casamento, que estava noiva, a Maria Cândida, linda moça, essa já tinha os olhos negros, puxou a mãe, cabelos pretos, ela desencarna em decorrência de tuberculose. Doença que vai matar muitos filhos dele, que era muito comum naquela época. Então, imagina a dor do pai, ver um filho de 25 e uma filha de 18 anos desencarnar no espaço de 3 meses. Nessa época, contudo, ele já era espírita, e a fé espírita lhe deu as condições necessárias, claro que com muita dor, para o enfrentamento dessa prova de fogo. E assim sendo, ele vai vendo um após outro dos seus filhos desencarnarem. Mas a sua capacidade de resiliência era notável. Agora, fechando a reflexão, querida, como exemplo de pai, ele deixa esse exemplo também para todos nós. Não é fácil. Vai ser nesse ano que ele viu os 2 filhos desencarnar, em 1887, a filha desencarna em agosto, que em outubro de 1887 ele começa a escrever nas páginas do jornal O País, jornal de nossa circulação no Brasil, àquele tempo, a sua célebre coluna semanal Estudos Filosóficos, em que ele contribuiu sobremaneira com poucos, por isso que dissemos e repetimos. Vocês hoje estão aí, eu estou aqui, estamos no Brasil, nós devemos especialmente esse trabalho de divulgação que ele se valeu da principal mídia da época, que era a imprensa, para que as pessoas tivessem acesso ao espiritismo. Então, ele, com uma linguagem jornalística, palatável, de fácil assimilação, ele divulgou, através das páginas do País, e depois de outros jornais, até 1900, semanalmente o espiritismo. Veja que naquela época não havia isto aqui, né? Não havia aqui atrás, não sei se dá para ver, eu tenho uma máquina de escrever. Não tinha nem máquina de escrever. Naquela época você tinha que manuscrever e levar para as tipografias para a devida impressão dos seus textos. E mensalmente,
Ele tinha, portanto, vários textos publicados. Num trabalho que, sob certos aspectos, se assemelha ao de Allan Kardec, quando redigiu a Revista Espírita, que era de publicação mensal. Por isso, além do título de O Médico dos Pobres, outro título que lhe foi dado quando ele ainda estava encarnado, exatamente por esse seu trabalho ciclópico na divulgação do Espiritismo, foi o de Allan Kardec brasileiro. Esse é o doutor Bezerra, querida, que nós aqui tentamos passar um pouquinho do tempo, Passando alguma coisa. passar para vocês. Peço desculpas aí pelo excesso aí de 5 minutos, mas fico aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida, e desejando a todos de muita paz. Posso fazer uma pergunta? E dizer muito, Luciano, eu digo assim, nós temos aqui tanta curiosidade, nós temos que ficar até muito mais tempo, nós temos até uma outra pergunta aqui também, que talvez você possa responder rapidinho, e se for possível, você pode fazer a prece final também para encerrar. Então, eu agradeço muito, o Márcio quer fazer uma pergunta. Pois é, Márcio. Oi, Luciano. Qual foi exatamente o evento ou a situação que levou o Bezerra de Menezes a se tornar espírita? Eu entendi que ele recebeu um livro de um amigo, né, que ele devorou, mas qual foi exatamente o ponto? Pronto, essa história, ela inclusive foi encenada no filme, que fizemos menção, e ela foi narrada, por isso que é uma fonte segura, pelo próprio Bezerra de Menezes. Ele deu uma entrevista ao Reformador de 1893, explicando como ele se tornou espírita. E aí ele diz que estava no ponto de bonde, à época, em frente à companhia Ferrocarril de São Cristóvão, companhia de bondes. O bonde era o ônibus da época, principal transporte coletivo urbano. E aí o doutor Joaquim Carlos Travassos, que era médico espírita e que traduzira, como dissemos anteriormente, por primeira vez a língua portuguesa do Livro dos Espíritos, admirador do doutor Bezerra de Menezes como médico humanitário, presenteia-o com o resultado do seu trabalho. Aí dá o livro ao doutor Bezerra. Diz ele próprio que no trajeto à sua residência, do centro do Rio ao bairro, hoje bairro da Tijuca, ele vai, por não ter nada que fazer, vai lendo, folheando e fica impressionado com o teor das perguntas, das respostas, fica fascinado e muitas das perguntas que os espíritos faziam, ele parecia que conhecia aquilo ali, igualmente as respostas. Então, esse é o primeiro fato, e ele vai fazer os seus estudos do espiritismo dali para frente. Contudo, ele só vai se declarar espírita, como dissemos, no dia 16 de agosto de 1886. Levou 11 anos. Mas, querido, além disso, existem 2 fatos que contribuíram igualmente para que ele aderisse em definitivo ao espiritismo, que foram fatos de natureza mediúnica. Ele próprio que cita isso também na referida entrevista. O primeiro acontecimento foi em relação à cura de uma dispepsia de natureza nervosa que o afligia há 5 anos. Nós fomos investigar desde 1878, o doutor Bezerra tinha esse problema que hoje em dia é fácil de entender, porque é um problema, vamos dizer assim, uma enfermidade psicossomática, né? Em razão do estresse emocional, os embates, as dificuldades, a desencarnação dos filhos, que logo de outros parentes que ele vai experimentar. Então, ele tinha essa dispepsia que não conseguiu, com os médicos do seu tempo, seus amigos mais habilitados nas respectivas áreas, debelar, até que acontece esse episódio em que, através do médium João Gonçalves do Nascimento, numa sessão em que ele não esteve presente, o espírito se manifesta a um parente dele, sem que o parente buscasse nada ou se identificasse, e envia a mensagem mediúnica com um receituário homeopático. E se dizia ser do espírito do doutor Dias da Cruz. O doutor Dias da Cruz, pai, inclusive, de um outro que será presidente da Federação Espírita Brasileira, que tinha o mesmo nome, fora professor e amigo do doutor Bezerra de Menezes, na Câmara dos Vereadores, professor na Faculdade de Medicina, era médico homeopata. Ele toma esse medicamento em questão de dias, se vê, ele próprio diz, se vê livre desse mal que tanto tempo afligia. E a outra cura, aí eu finalizo, é em relação à sua segunda esposa. Os médicos diagnosticaram que ela tinha contraído tuberculose.
doença fatal, portanto, como algumas de suas filhas. E aí o espírito, mais uma vez, se manifesta pelo mesmo médico, João Gonçalves do Nascimento, e o espírito, na contramão do que diziam os médicos, colegas do Dr. Bezerra de Menezes, que era questão de meses para que a esposa viesse, a segunda, a desencarnar, dizem que os médicos não estão precisos em relação ao diagnóstico do mal. E diz, olha, esse problema dela não é tuberculose. É muita audácia do espírito, né, vir e contrariar os médicos amigos do Dr. Bezerra de Menezes. O que ela tem é um problema de natureza uterina. Isso em 1882. Ele dá o medicamento homeopático, a esposa fica completamente curada. A prova que nós obtivemos de que o espírito estava certo e os médicos não, é que a esposa, isso em 1882, a Cândida, vai viver até 1909. Ela só desencarna em março de 1909, que nós obtivemos o assento de óbito dela. E no assento de óbito destaca o problema que a acometeu quando ela desencarnou, que não foi tuberculose. Então, os espíritos estavam certos, querido. Então, esse fato aí sim, é como aquela experiência de Paulo, né, que cai do cavalo, se equivoca, percebe o rumo que estava tendo na sua trajetória, mas depois que vê Jesus, ele muda uma experiência mediúnica, o seu rumo existencial. A mesma coisa aconteceu com o Dr. Bezerra. Muitíssimo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço a vocês.